Tudo bem, tá gravando. Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos, especialmente dos nossos apresentadores, Henrique Paiva e João Gabriel Araújo, que vão apresentar o seu trabalho hoje. O professor Joanile, então, também é coautor do trabalho. E vocês têm entre 30 e 45 minutos para apresentar, e depois disso o pessoal pode fazer suas perguntas, pode abrir o microfone, abrir a câmera e fazer. Como somos poucos, não tem problema. Se alguém preferir fazer pelo chat, pode ser também, que depois a gente repassa. Tá bom? Fiquem à vontade. Bom, boa tarde, né, pessoal? Eu sou o Henrique, sou aluno de mestrado da UNB. Eu estou apresentando, então, um trabalho que eu desenvolvi junto com o João Gabriel, né, que é doutorando, e é sobre a supervisão do professor Joanílio, que é meu orientador. Bom, a gente fez um arcabouço kalekiano para tratar do setor informal no crescimento, né? Um pouco a questão que a gente tem é da relação do setor informal com a economia total no longo prazo. Não estava conseguindo mudar de página. Para introduzir um pouco, né, o que a gente tem, o contexto que a gente está trabalhando é esse a economia informal urbana, né? A gente não está falando de uma economia informal que é de uma sociedade tradicional agrícola, né? A gente não está falando dessa questão da migração rural urbana, que tem um pouco no CALEC, tem nessa literatura de desenvolvimento, né? A gente está falando de uma economia informal urbana, das pessoas que já nasceram na cidade, estão no contexto urbano, países que já praticamente completaram sua migração, né, rural urbana, e que tem um corpo grande de trabalhadores, uma proporção grande trabalhando informalmente, né? O informal aqui a gente entende é o sem carteira assinada ou autônomo, microempreendedor sem CNPJ, né? Esse tipo de definição. Sem registro, né? Junto ao poder público. Então, nesse contexto que a gente vai primeiro um pouco caracterizar um pouco essa economia informal, né? O que a literatura traz bastante é que ela é extremamente resiliente. Por isso um pouco que é difícil de modelar. A economia informal ela cresce em períodos que a economia formal está crescendo, porque você está aumentando a renda e aumenta também a demanda pelos bens informais. Em momento de recessão, você também pode ver a economia informal crescendo, porque você está diminuindo a renda e as pessoas estão passando a comprar mais produtos informais que são mais baratos e às vezes de qualidade pior, né? Porque a renda está sendo pressionada para baixo, né? Então, você consegue ver a economia informal crescendo nos dois contextos, né? E isso até é um pouco complicadinho de modelar. E tem resultados empíricos também, tem muita coisa de resultados mistos, né? Agora, o que é visto é que ela decresce, a economia informal diminui quando você tem um período longo, sustentado, de crescimento da economia formal, né? Aí sim você começa a ver ao longo do tempo a informalidade sendo reduzida, né? Os trabalhadores vão sendo absorvidos no setor formal e a economia informal vai se reduzindo. O que costumam dizer, vocês estão vendo meu mouse na tela? Não sei. As empresas informais, elas nunca crescem e nunca morrem, né? Então, quer dizer, elas são extremamente resilientes, sobrevivem a períodos de recessão, mas elas também não crescem, não aumentam o emprego, produtividade, tudo isso. Outra questão que colocam bastante é se a economia informal é friend or foe, né? Se é amiga ou inimiga da economia formal, porque, por um lado, ela compete com alguns produtos mais baratos, produtos similares, né? Mas, por um lado, também ela gera renda. Então, pode ser que quem trabalha no setor informal não teria a chance de ter um emprego formal e não teria aquela renda, né? A renda das famílias podia ser diferente se não tivesse esse setor informal. E essa renda gerada contribui com o consumo no setor formal. Então, tem uma relação que também é um pouco conflituosa e, inclusive, a literatura empírica tenta medir isso, né? Até que ponto ela ajuda porque gera renda, até que ponto ela prejudica porque compete. E uma outra questão também, que está nesse contexto que a gente está analisando,
são os motivos para as pessoas iniciarem as atividades no setor informal, porque uma coisa é eu não encontrar trabalho no setor formal e me oferecerem um trabalho informal assalariado, né? Se eu não conseguir outro trabalho, eu posso aceitar esse trabalho assalariado informal. Mas é uma coisa diferente a decisão de eu iniciar uma atividade informal, né? Eu não consegui trabalho, eu vou montar uma banca de vender alguma coisa, eu vou oferecer meu serviço de manutenção nas hidráulica, nas casas, alguma coisa. Então, essa decisão é um pouco diferente. Isso aqui é um outro problema, uma outra questão na literatura que tem muita divergência, né? Questão desses motivos. Por um lado, tem uma literatura que a gente vai seguir mais aqui, porque a gente está na tradição kalekiana, né? Que relaciona ao desemprego, que vê um pouco assim, se eu não conseguir um trabalho formal, bom, deixa eu reformular isso, talvez melhor dizer. A economia formal, ela depende do estoque de capital que é dado, né? Conforme eu acumulo capital, eu vou aumentando a economia formal. Tem uma relação entre o tamanho da economia formal e o meu estoque de capital, que é mais ou menos fixa. Essa é uma visão na tradição que a gente está. Então, eu também tenho uma relação, dada pela produtividade, entre o tamanho da economia e os postos de trabalho que ela gera. Então, se o meu estoque de capital nessa economia, num país em desenvolvimento, é insuficiente para empregar toda a força de trabalho nesse setor formal, eu deixo essa margem para os trabalhadores desempregados se ocuparem do setor informal. Então, essa é um pouco a chamada tradição dualista, né? Eu tenho um setor formal dentro de uma economia mais, digamos, moderna ou capitalista, que emprega capital, e um setor informal, que são os trabalhadores que não são absorvidos nessa economia. Então, isso está relacionado com a incapacidade da economia formal empregar todos os trabalhadores. Uma outra vertente da literatura, que a gente não vai se basear muito nela, mas a gente vai mencionar aqui, né, porque faz parte da discussão, diz que uma parte dos trabalhadores vê possibilidades de ganho no setor informal, né? Eu tenho algumas questões de a sociologia do trabalho fala um pouco algumas dificuldades com a disciplina do trabalho, né, do trabalho formal, trabalho nessa industrial, não necessariamente na indústria, mas do ritmo industrial de trabalho, né, mesmo que seja em serviços ou em outro, que pode ser mais interessante a pessoa montar um negócio informal, né, porque ela administra o seu tempo, o seu ritmo, né, e a diferença de salário não é tão grande assim, como uma vez que ela leva em conta essas questões de conveniência para a pessoa. É uma outra vertente da literatura que a gente está mencionando aqui, né, que tem a ver com essa discussão dos motivos para a decisão de montar um negócio informal, né, ou de oferecer o seu trabalho informalmente. A gente pode tratar o autônomo, né, o informal autônomo, como um caso particular do empreendedor autônomo, né, do empregador autônomo. Aqui um pouco do dado, né, que a gente apresentou, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas aqui nessa parte da esquerda do gráfico, a gente está na primeira metade da década passada, né, que a gente está tendo um momento, antes de 2014, 15, eu peguei aqui a PNAD contínua que vem de 2012, né, mas se eu pegasse para trás, eu ia ver 2005, assim, para cá, parecido. A gente vê nesse movimento que o trabalho formal vem crescendo, aqui é o número de trabalhadores, né? O emprego formal vem crescendo e vem caindo pouco a pouco o emprego informal. É aquele movimento que eu estou dizendo, um processo de crescimento formal longo no tempo vai diminuindo a informalidade pouco a pouco, é isso que a gente vinha vendo. Aí um período de recessão é uma contração nos dois setores, uma contração no emprego geral. Em seguida, eu começo a aumentar o trabalho informal descolado do trabalho formal. Isso aqui tem alguma coisa, né, interessante, que a gente tenta lançar um pouco de luz nesse arcabouço que a gente usa. Olhando aqui agora já no modelo, né, a gente teve um primeiro insight pelo Kalec, esse texto que vem uma coletânea de 77, que é eu estou até com ele aqui, né, o Crescimento e Ciclo das Economias Capitalistas. O primeiro ensaio, ele tem o modelo, ele trabalha com o modelo de reprodução ampliada marxista,
E a gente considerou que isso é adequado porque, como ele argumenta, ele é o modelo mais simples que captura os elementos essenciais da reprodução ah, do sistema econômico, né? É o modelo que contém todos os elementos essenciais e apenas os elementos essenciais, né? Então, é o modelo mais simples que a gente acha que consegue capturar o esquema do funcionamento. Então, ele é um bom ponto de partida nesse sentido, né? A gente consegue, a gente achou que a partir dele tinha um insight para a partir desse entendimento, pensar como a gente poderia inserir a economia informal nesse esquema e pensar ela a partir dele, né? Então, vou recapitular aqui de maneira bem sucinta. O Calec está trabalhando com um sistema bem simples, com uma economia fechada sem governo. Então, por isso, o produto é todo consumo e investimento, né, sem setor externo, sem governo. Eu tenho duas classes, que são trabalhadores e capitalistas. Então, a renda é dividida entre salários e lucros, né, wages and profits. E eu tenho três setores produtivos nessa economia, né? Eu tenho um setor de bens de capital, um setor de bens de consumo dos capitalistas e um setor de bens de consumo dos trabalhadores. Dentro de cada setor, o produto do setor também é dividido em salários e lucros no interior do setor. E aqui eu tenho pela ótica da demanda, né, do produto, o produto é dividido nesses três setores. E ele representa nesse tableau économique, nessa tabelinha, com os três setores. Onde aqui eu tenho o somatório dos salários nos três departamentos, que são os três setores. Aqui eu tenho o somatório dos lucros nos três setores, né? Cada setor se divide em salários e lucros. Aqui eu tenho produtos dividindo entre salários e lucros, e aqui eu tenho produtos dividindo nos três setores. Aqui eu tenho umas equações, assim, essas equações não estão numeradas, eu numerei as que estão no artigo de acordo com a numeração do artigo. As que não estavam lá, que eu estou introduzindo para ser um pouco mais didático, estão não numeradas. Bom, então aqui tem as relações que eu falei, né? O produto dividido em salários e lucros entre os três setores e cada setor dividido em salários e lucros. E aqui a gente tem uma questão da distribuição de renda, né? Essa variável, o H, ela é definida como profit share, é a participação dos lucros no total da renda. Ela determina, nesse esquema aqui que é só salários e lucros, se eu souber o profit share, eu sei a distribuição de renda, a distribuição funcional da renda, né? Ela não me diz sobre a distribuição pessoal, mas ela dá uma ideia, né? Eu imagino que se a distribuição funcional está pior um pouco, pior quer dizer, é mais concentrada nos lucros, né? A pessoal também. Então, eu posso representar, então, o lucro dessa forma, né? Como o profit share vezes o produto, e o salário como o 1 menos o profit share vezes o produto. Isso aqui é interessante, essa forma de representar é interessante para a gente. O que ele quer dizer no artigo, né, que é um ponto um pouco diferente, é a forma como a reprodução se dá, em que os trabalhadores, eles não poupam, né? Então, tudo que eles ganham, a massa de salários, vira todo o consumo dos trabalhadores. A gente marcou aqui nesse esquema, né? Tudo que é salário dos trabalhadores vai virar bens de consumo dos trabalhadores, a hipótese de que eles não poupam. Mas tudo que é lucro vai ser distribuído entre consumo dos capitalistas ou investimento. Então, o Calec está chegando aqui na questão que é sintetizada numa frase que ficou famosa, que é do Caldor, que é que os trabalhadores gastam tudo que ganham, porque toda a renda deles vira consumo dos trabalhadores, eles não poupam. Já os capitalistas, eles têm a decisão de investir ou consumir, né? E o Caldor continua que os capitalistas ganham aquilo que gastam, porque a decisão deles de investir vai ampliar a renda, né? E eles vão acabar se apropriando desse crescimento na renda, né? Então, os capitalistas têm a decisão, né? E os trabalhadores não. E aí a questão ficava assim, quais são os determinantes da decisão de investimento, né? Que o Calec vai discutir, que é uma questão, na época que ele escreve esse artigo, ainda falando uma das questões mais
intrigantes e pouco resolvidas e tal, mas depois tem uma literatura que vai tratar bastante disso, né? Mas é isso um pouquinho o arcabouço geral. O que a gente faz com ele é introduzir esse setor informal aqui, né? O consumo informal. Agora, os trabalhadores têm uma outra decisão. Eles podem decidir consumir no setor bens de consumo formais ou informais dos trabalhadores. A gente tem a hipótese que os capitalistas só consomem bens formais, que seriam talvez bens mais de luxo, de qualidade, né, superior, mas os trabalhadores vão decidir consumir em qual setor. A gente colocou, então, um grau de liberdade a mais, né, tem essa decisão dos trabalhadores. A economia agora se divide em economia formal e economia informal. A formal fica como antes, e a informal, a informal é da seguinte forma, né? Ela é composta por todo o dispêndio de consumo em bens de consumo informais. Então, ela é composta totalmente por C izinho. E, sob a hipótese de que esse setor não tem capital, que é uma hipótese que a gente considerou razoável, a literatura teórica trata muito com essa hipótese, né? Apesar que você pode fazer algumas extensões para relaxar um pouco, mas é razoável. Então, toda a remuneração desse setor é a remuneração dos trabalhadores informais. Eu tenho dois tipos de trabalhador agora, né? E aqui é o seguinte, olha, a demanda por esses bens informais, esses bens de consumo informais, ela vem da massa de salário, tanto da massa de salário formal quanto da massa de salário informal. E os trabalhadores escolhem um percentual gama da sua renda para gastar em bens informais. Isso aqui é quanto eles decidem gastar em consumo de bens informais, né? Poderia ser um gama diferente para cada tipo de trabalhador, mas a gente testou dessa forma tal, complicava um pouco e não trazia muito ganho de análise ou modificação das conclusões. Então, esse percentual pode ser suposto idêntico para os dois tipos de trabalhadores. E o outro percentual da renda eles vão gastar em bens de consumo dos trabalhadores no setor formal, né? Bom, se eu substituir aqui esse CI pela WI, né, eu posso chegar numa relação aqui em que a massa de salário, a massa da remuneração dos trabalhadores informais guarda uma relação com a massa de salário do setor formal. Eu estou querendo dizer aqui, ó, a massa de salário que pode ir para esse setor informal é limitada pelo tamanho da economia informal. Pelo tamanho da economia informal e pelo profit share, né? Porque a massa salarial depende do tamanho da economia formal e do profit share nessa economia formal. Porque a gente pode escrever essa massa salarial aqui no setor formal dessa forma e colocar uma equação na outra, a gente chega nessa relação aqui 9. Então apareceu uma mensagem, não sei se alguém está querendo falar alguma coisa. Bom, então, dessa relação entre massa de salário informal e massa de salário formal, eu consigo chegar numa relação entre qual o tamanho máximo do setor informal que essa economia formal comporta, dadas essa propensão a consumir na informalidade, né, esse gama, e dado o profit share dessa economia. Esse é um primeiro resultado, né, do modelo simplificado, né, que a gente só introduziu um setor informal aqui a partir daquele esquema de reprodução simplificado do Kalecki, né? Então, espero que esteja tranquilo até aqui, né, se deu para acompanhar. Bom, no momento seguinte, a gente consegue ampliar esse esquema e a gente até tem um Tableau Economic aqui para reproduzir, mas já faz menos sentido o Tableau Economic, mais sentido colocar um pouco em termos das equações fundamentais, né? Mas só para colocar aqui, a gente introduziu o governo e com o governo vem os impostos, né? E o gasto do governo. E o que muda aqui é que dentro de cada departamento em cada departamento eu estou dividindo está sendo dividido entre salários, lucros e impostos em cada um. Então eu tenho aqui um total de impostos. No governo tem uma pequena modificação aqui, porque eu tenho um setor que são as compras do governo, que é salário, lucro e impostos, e tem uma folha de pagamento direta do governo, é só isso aqui.
E tem o investimento público que também vai vir para o setor de bens de investimento da mesma forma, né? Então, só essas duas diferencinhas aqui. Então, essa forma que se estende aquela tabula econômica, né? E a gente tem aqui as relações agora com o imposto, né? Então, a economia agora, a renda informal, renda de trabalho, que é acrescido de um imposto, uma alíquota, né? E os lucros também com uma alíquota imposto sobre lucro. A gente cogitou aqui, né? Poderia ser imposto sobre o consumo formal, por exemplo, poderia alguns arranjos aqui para o imposto, mas no final as conclusões não alteram um pouco a forma, mas às vezes tem umas complicações a mais necessárias para a conclusão que a gente queria tirar. E aí o consumo informal aqui, eu passo a ter uma alíquota de imposto para os trabalhadores formais, né? A renda disponível dos trabalhadores formais vai ser reduzida aqui um pouquinho, né? E então impacta aqui um pouco o consumo informal e impacta um pouco o consumo formal. No final das contas, eu tenho colocado esse tipo de alíquota. Da mesma forma, eu consigo estabelecer uma relação entre qual o tamanho possível dessa economia informal, dada o tamanho dessa economia minha formal, e eu tento representar a razão de uma pela outra, né, nesse o que eu chamei desse lambda, né, que vai me dar esse lambda vai ser importante para a gente olhar as relações de crescimento de steady state, né, de longo prazo. Esse lambda aqui vai ser importante, que é ele definido como o tamanho da economia formal que cabe, talvez, vou usar essa palavra cabe, nem tá, esse tamanho de economia formal. Porque sempre a economia formal que é mais dinâmica, né, gerar crescimento, gerar renda. E a gente acha, então, analisando nesse arcabouço, a gente acha um tamanho, uma extensão de economia informal que pode ter por aí. E aqui eu só queria fazer meu último slide da minha parte, uma relação da distribuição de renda, uma questão importante que a gente chamou a atenção, que o Kalec fala, não nesse ensaio de 77, reeditado em 77, mas em outros trabalhos, né, a questão da distribuição de renda, a questão do pricing, né, a determinação dos preços, que ele diz que na economia capitalista, em geral, pelo menos nesses setores importantes para o crescimento, você não está num mundo de concorrência perfeita. Então, os preços são dados, os capitalistas botam o preço com markup em cima dos custos. Eu posso pensar que nesse esquema, colocando de lado a questão de matérias-primas, nesse esquema com trabalho, né, eu tenho markup sobre os custos de trabalho. Então, se para produzir uma determinada quantidade de bens eu gastei 100 de trabalho, eu tenho markup de 50%, vai ser 150 o preço desses bens produzidos, né? E esse markup ele está implicitamente determinando a distribuição de renda, né? Porque ele está determinando implicitamente a distribuição entre salários e lucros. E aí tem uma discussão que é feita depois que os capitalistas é importante para eles essa distribuição de renda, né? O valor desse H é uma coisa que talvez eles sejam sensíveis a esse H para a determinação dos preços. Alguma coisa vai nessa direção. E aí a gente está chamando a atenção aqui o seguinte, olha, nesse caso, uma vez que eu estou nesse esquema com o setor formal e informal, o H que os capitalistas são capazes de determinar é o profit share só dentro do setor formal. Eles não têm poder de determinar um profit share, eles não têm poder de determinar um markup que vai valer para o setor informal, né? Então, esse H passa a ser o profit share entendido como a massa de lucros dentro do setor formal. Mas se eu pensar, se eu calcular um profit share para a economia como um todo, essa expressão aqui, ó, YF mais lambda, é equivalente a YF mais YI, né? É a economia como um todo. Não sei se está explícito no slide anterior, mas eu acho que não está explícito aqui, mas eu devia talvez ter colocado, mas assim, esse denominador aqui é a mesma coisa que YF mais YI, né? Que é Y, né? O total. Então, esse profit share total, né? A gente colocou um T de total.
ele é dado dessa forma, e ele é um pouco diferente, né? Então, a gente queria chamar a atenção que talvez os capitalistas possam ter um H um pouco maior, quer dizer, querer uma distribuição de renda um pouco mais favorável para eles, um H um pouco maior nessa parte que eles controlam, para ter o H na economia como um todo que eles desejariam, né? Então, ou seja, o markup, o lucro que eles vão pedir por aquela produção pode ser um pouco maior nesse contexto de informalidade. Ele é tão maior quanto maior a extensão da informalidade. Isso está um pouco condizente com um fato utilizado na literatura, que os países em desenvolvimento, que são aqueles países que têm uma extensão maior da informalidade, eles têm uma taxa de lucro maior, né? Então, geralmente, um markup maior nessa situação. Então, a gente está chamando atenção aqui para um resultado desse que aparece, né? Em relação a isso. Agora, eu vou passar para o João, né? Que a gente vai olhar para o longo prazo, e eu vou passando o slide aqui. Boa tarde, pessoal. Ainda bem que terminou a furadeira aqui, que o barulho estava meio chato. Mas, bom, a continuidade aqui da explicação é porque quando o Henrique apresentou esse trabalho pela primeira vez para mim, foi logo depois que eu voltei a Brasília no ano passado, o professor Joaninho e o Henrique, eles estavam interessados em desenvolver um modelo a partir de uma estrutura que fosse com base no keynesianismo, né? A minha colaboração, na verdade, foi contribuir com a estruturação do modelo neokeynesiano para poder desenvolver um modelo, né, que deu origem a esse artigo. De início, nós partimos de um modelo simplificado, né? Aquela mesma equação que ele deu ideia, que é essa equação 9 aqui, que é a representatividade da renda do setor informal, o quanto que ela tem da renda do setor formal, né? O que essa equação nos mostra, na verdade, dado que você faz uma derivação dela, derivação sempre uma primeira derivada, uma segunda derivada, com relação da renda do setor informal com relação a esse lambda, é que tanto a primeira derivada quanto a segunda derivada ela é positiva. Isso, de fato, mostra algum insight de que isso está no sistema de aceleração. Ou seja, se você começa a consumir mais do setor informal, que é dado por esse lambda aqui, essa relação desse lambda, ele aumenta a renda do setor informal e torna ela de um determinado modo atrativo. Como o Henrique falou, nós não chegamos a abordar a ideia de que as pessoas podem ir para o setor informal visto que ganhos maiores, né? Na verdade, o que a gente está tratando aqui é que o setor informal é um setor de nível básico praticamente de subsistência, que eles consomem o que eles recebem, não existe nenhum tipo de poupança ou qualquer relação com isso. Mas essa derivada da equação 10, essa derivada 10 e 11, elas mostram esse esquema de aceleração. Isso pode estar induzindo o pensamento, o modelo, a um mecanismo de aumento do setor informal, só que a questão é, se você aumenta o setor informal, qual que é o impacto no crescimento e na distribuição de renda? O que ele afeta? Quais são os impactos na capacidade de utilização, na taxa de lucro da economia e na taxa de crescimento da economia? Nós desenvolvemos, então, a partir disso, dois modelos, né? Um modelo simples, que foi um modelo que não existe relação de governo, e um modelo estendido, onde a gente introduz as ideias de governo e os impactos da existência desse agente na economia. Pode passar para o próximo slide, por favor? Henrique? Além disso, bom, partindo então para a ideia do desenvolvimento desse modelo básico, né, desse primeiro modelo, o que nós temos? Nós temos uma função de investimento. Basicamente, o que caracteriza essa função de investimento é o seguinte, que tudo que você não consome, supostamente investido. Então, aqui é a diferença entre a renda do setor formal
e os dois consumos do capitalista e do setor formal, ele é a base de investimento em capital nessa economia. Né? O Henrique tinha explicado antes, aqui nesse modelo, nesse artigo nosso, nós não introduzimos a ideia de que o setor informal ele tem bem de capital. Na verdade, ele é um setor informal urbano, mas ele não adquire bem de capital. Então, o investimento dessa economia ele é todo feito com base nas relações formais dessa economia, né? Que representa essa equação 12. Né? Essa equação 12, através de algumas manipulações matemáticas, apenas substituindo a relação aqui do consumo dos capitalistas, do consumo dos capitalistas, né, do consumo dos trabalhadores no setor formal, nós conseguimos remodelar essa equação aqui de tal modo que a gente apresente a quantidade de trabalhadores no setor formal e a diferença entre as suas relações dos salários e o quanto eles estão, o efeito de produtividade deles, que é entre esses parênteses aqui, que por nós é dada a equação 12. Então, nós conseguimos determinar uma equação de investimento, em que essa equação de investimento tem basicamente a relação do setor formal, só do setor formal, né? Ainda que não uma visão neocaletiana, mas uma visão caletiana pura, com base no tabu que o Henry já mostrou. Né? Com isso, existe, inclusive a gente esqueceu de um K aqui na 1516 de novo, na verdade o que é P sobre K, essa relação aqui seria a taxa de o nível de crescimento do investimento, basicamente a taxa de crescimento da economia, né? E aqui a taxa de lucro, que vai ser essa equação aqui de baixo, 17, 18. Aqui faltou um K dividindo, depois a gente ajusta para mandar para vocês. Né? O que nós temos? Essa primeira equação aqui, essa taxa de lucro, ela é a formação do quanto que o lucro na economia está sendo particionado dentro dos agentes. Né? Os principais fatores do modelo caletiano, do modelo neocaletiano, não do pós-caletiano, mas do neocaletiano, e das relações do Caldor, é que essa equação R aqui e essa equação G são equações que são variáveis de ajustes do modelo. E essas variáveis de ajustes do modelo, elas apresentam, junto com o profit share, que já foi mostrado pelo Henrique, a distribuição de renda nessa economia. Né? O que nós percebemos é que, com toda a modelagem que nós fizemos, já considerando o número de trabalhadores do setor formal, nós conseguimos encontrar essa nova equação de taxa de lucro aqui, apresentando esses trabalhadores e a diferença entre a produtividade do trabalho do setor formal e os salários que eles têm. Né? O que já se caracteriza aí como algo novo, né, no artigo, porque mais que a gente pesquisou muito, e o professor Joaninho, que tem a base de conhecimento muito forte nesses modelos, nós não reconhecemos nenhum outro artigo em que apresentasse essa equação de C7. A equação 18 ela é muito bem conhecida, ela é basicamente a equação de Cambridge, né, do Caldor lá de 1956, que é onde a taxa de crescimento natural da economia é igual à poupança vezes a taxa de lucro. Pode passar para o próximo slide, por favor, aí. Bom, com isso, novamente aplicando outras diferenciações, nós queríamos encontrar não o que o setor formal representa nessa economia, mas o quanto o setor informal impacta nessa economia. Como fazer isso? É uma distribuição simples. A quantidade de trabalhadores que existe nessa economia, dado que nós não estamos considerando desemprego por hora, né? A quantidade de trabalhadores nessa economia, um N, ele é igual a um N do setor formal mais um N do setor informal. O que nos mostra que o NF, que é a quantidade de trabalhadores do setor formal, ele é igual à diferença entre a quantidade de trabalhadores total dessa economia menos a quantidade de trabalhadores do setor informal. Com isso, se você dividir ambos os lados, você vai ter 1 menos NI sobre N, né? Que basicamente é essa variação aqui. 1 menos θ. Se θ para nós for NI sobre N,
1 menos θ é 1 menos NI sobre N, como tinha falado dessa informação. E isso nos mostra o quê? Que a variação da taxa de lucro, ela também pode ser representada pela quantidade dos trabalhadores no setor informal e ela é negativamente relacionada com esses trabalhadores no setor informal. Ou seja, se você tiver um aumento da quantidade de trabalhadores nesse setor informal ad infinito, você tende que essa taxa de lucro ela tende para zero. Ela tá, porque esse valor aqui ele vai estar entre 0 e 1. Né? Não é ad infinito que eu digo no T. Né? O G, a mesma coisa, o que mostra que o crescimento da economia para nós, o crescimento natural da economia para nós, aqui, ele está inversamente relacionado com a quantidade de trabalhadores do setor informal. O que se nós formos pensar lá anteriormente, em que a renda do setor informal está aumentando, ela está num sistema de aceleração, se esse sistema de aceleração ocorrer e não tiver migração do setor informal, supostamente essa taxa de crescimento natural aqui, ela tende a ser menor. Porque você está aumentando a renda do setor informal, ela pode se tornar atrativa e a migração, ou até mesmo se você tiver crises, algum tipo de ciclo, a tendência. O que acontece? Quando o Dutch, em 1984, escreve o artigo dele, Stagnation, Income Distribution and Monopoly Power, ele mostra essas relações a partir de uma função de investimento, que eram uns fatores em que o Kalecki tinha dificuldade nessa parte inicial, nesse S inicial, que o Henrique passou para nós, de determinar. Nesse S, inclusive, ele diz que uma das falhas que ele apresenta é essa relação de determinação da função de investimento. Só que a função de investimento ela já tem sido determinada desde Steng de 1952. Só que o Steng ele determina essa função de investimento apenas com relação ou à capacidade de utilização ou com relação à taxa de lucro. A diferença é que o nosso modelo vai considerar o que o Dutch considera, que é com relação tanto à taxa de lucro quanto à capacidade de utilização, para saber qual é a variação real do investimento numa economia pujante. Né? Pode passar para o próximo slide, por favor, Henrique. Só um minuto que acho que temos algum problema técnico. Isso. Com isso, nós vamos trabalhar com o modelo estendido. O modelo estendido considera governo, né? O artigo do Dutch vai considerar governo na seção de política fiscal. Antepenúltima seção do artigo dele. Né? E nisso nós vamos conseguir modelar da mesma forma que foi feita, do jeito que o Henrique apresentou ali, da renda do setor informal. Nós temos que a renda do setor informal agora é uma renda apropriada com a tributação líquida, né? Porque aqui nós estamos descontando tudo o que vai ser passado pelo setor formal como tributação e vai ser gerado do governo. Nós estamos apenas considerando a renda líquida do setor formal, né? Mas, basicamente, ela é uma equação muito parecida com a equação anterior. Do gama sobre 1 menos gama, 1 menos o H, que é a nossa profit share, vezes o HF. A única relação aqui é quando você considera que o governo vai ter isso fazendo, isso é feito a demonstração certinha no artigo, para mostrar como chega nisso, aparece esse 1 menos tal W aqui, né? Bom, o modelo apresenta uma inserção no governo, o que altera a dinâmica de comportamento de longo prazo das variáveis de determinação e ajuste da distribuição de renda. Como podemos ver, a equação 27, que é essa equação aqui, agora vamos tratar dos descontos da tributação sobre o salário para o setor formal, que é formal. O que nos mostra a renda líquida desse agente. Isso daqui basicamente o quanto que o setor formal, a renda do setor formal está sendo gasta no setor informal e isso está gerando a renda do setor informal com base nesses gastos. Né? O que é interessante aqui é que o lambda que nós encontramos lá
atrás, que é a renda do setor informal, a representatividade do setor informal dentro do setor formal, o limite em que ele pode existir, né? Ela também é positiva com relação ao gama, o que novamente mostra talvez um processo de aceleração, né? Esse mecanismo se explica um pouco dentro dos fatores empíricos, como o Enzo mostrou lá no começo, naquele gráfico, em que a relação do setor informal tem sido pujante nos últimos anos, essa relação do setor informal tem sido menor, talvez já por série de crises ou problemas do tipo, mas são anomalias de mercado, anomalias na economia. Pode passar para o próximo slide, por favor, Henrique. O sistema dinâmico do Dutch e Hawthorne, o Hawthorne ele escreve um capítulo de um livro, depois é publicado no Thames Paper, em 1981, e o Dutch em 1984, em que eles constroem uma função de investimento, em que essa função de investimento, que já era um problema lá no Class, que eles tentam solucionar, eles partem da ideia do Stenzel, só que eles agregam os dois valores, não apenas a consideração de um dos valores. O que se tem visto é que a estimativa empírica desses modelos ela é muito próxima da realidade. Eles conseguem estimar essa função de investimento aqui do Dutch e do Hawthorne muito mais facilmente e com um R muito mais considerável do que o que é considerado pelo Baduri Marvin no artigo de 1990, que também gera uma função de investimento. A diferença entre as duas funções de investimento é que, para o Dutch e o Hawthorne, a consideração é de que os mecanismos, as variáveis de ajuste do modelo, elas são dadas entre a taxa de crescimento da economia, de início, né, a capacidade de utilização, a taxa de lucro da economia e a taxa de crescimento da economia. Para o Baduri Marvin, que a gente até contrapõe falando que tem a diferenciação entre os modelos, é que o Baduri Marvin, as variáveis de ajuste, na verdade, são capacidade de utilização, profit share e taxa de crescimento. Essa pequena consideração já faz uma diferença bastante grande, principalmente quando você roda isso para algum sistema empírico. Existem muitos artigos que calibraram esses modelos para vários países do mundo e, no geral, o neopolitiano é o que tem tido mais sorte, né, de apresentar melhor a realidade do que os modelos do Baduri Marvin, né? Inclusive, nós citamos aqui que um dos defensores dessa abordagem, né, do Dutch e do Hawthorne é o Lavoie, que também é constantemente citado dentro da literatura, né? A partir dessa equação, o que nós temos? Nós já tínhamos aquela função, a Cambridge Equation, que é G igual a SR, nós demonstramos ela quando você considera governo, né? E considerando o setor informal. O que ela nos dá, tal como é feito no Dutch Hawthorne, no Lavoie, entre outros pesquisadores, né, o professor Ricardo, o professor Janine, que também já fizeram isso várias vezes, é que aquela taxa de crescimento, eles estão com taxa de crescimento da poupança. E essa taxa de crescimento do investimento. Basicamente pela consideração de que, no equilíbrio, essas duas variáveis, o investimento e a poupança, são iguais, e como SK sobre K, elas vão poder ser iguais também, né? A variação delas num ponto ótimo, elas estão em equilíbrio, no longo prazo, elas mantêm as suas relações de equilíbrio no estado estacionário e também nas variações dos pontos de equilíbrio, as variáveis de controle do modelo. A primeira variável que a gente determina aqui é a taxa de lucro. Não é muito difícil de ver. Alpha zero aqui é o Animal Spirit, então ele é uma projeção de investimento, é uma parte do investimento autônomo, né? Um investimento autônomo mesmo, chamado de Animal Spirit, já determinado desde Keynes, né? Se você pegar essa relação S1 menos CP e desconsiderar tudo que é feito aqui no alfa 1 e no alfa 2, essa equação aqui, basicamente, ela retorna vamos supor que alfa 1 e alfa 2 seja zero, os raízes são, na verdade, o
o GI, isso daqui se retornaria à equação de Cambridge de Stidman, de 1972, né? Contudo, como a gente está considerando que existe capacidade de utilização e existe uma função de investimento endógena, que é essa função aqui 36, a gente está considerando, o que nos mostra, especialmente, o impacto positivo dessa relação HT, que é aquela determinação do profit share que o Henrique nos mostrou, né? É fácil, basta derivar, fazer a primeira derivada, você vai ver que a relação é positiva. A capacidade de utilização se dá da mesma forma, né? Ela tem os mesmos, praticamente o mesmo resultado, que é essa equação 38. Essa equação 38 é muito interessante porque a capacidade de utilização, no geral, ela mostra a capacidade de utilização de fatores da economia e, geralmente, os fatores considerados no capital do trabalho. O que nós temos aqui, então, é uma geração de capacidade de utilização que vai ter problemas com a existência do setor informal, né? E a taxa de crescimento natural da economia em equilíbrio, que é dada pelo rearranjo dessa equação 36, considerando a variável U e a variável R. Você apenas rearranja aqui a equação, você consegue ter essa determinação aqui, né? O que se conclui desse modelo é que, apesar de nós não termos testados empiricamente, ele bate muito próximo com a literatura vigente, né? É um artigo teórico, não é um artigo que tinha foco empírico, a gente apenas apresenta a existência de estudos empíricos, no caso, no início do artigo, como uma ideia de um insight, uma abordagem de que aquilo que a gente está querendo mostrar não é algo que está tão fora da literatura, né? O modelo do Dutton-Hawthorne, ele é um modelo já concretizado na literatura, já foi utilizado aí, foram feitas variações desse modelo em N circunstâncias, contudo a gente não tinha visto, a gente não viu ainda nenhum artigo publicado em periódicos, né, em que considerasse o impacto do setor informal na modelagem do Dutton-Hawthorne, né. E eu acho que é isso, acho que fica aberto as questões aí. Não sei se a gente tem alguma coisa para concluir. Obrigado, João. Acho que só para concluir, a gente está... Eu ia comentar que a gente vê que tem termos na equação, que o lambda, né, que é o tamanho do setor informal em relação ao formal, tem momentos que ele aparece aqui... tem momentos que ele aparece colaborando um pouco, por exemplo, aumentar o grau de utilização, né? E tem o outro lugar que ele aparece, ele está piorando, né? Diminuindo. Mas, no geral, a gente vê que, para o longo prazo, quanto maior o lambda, menor, bem que são os valores de equilíbrio, né? Para a taxa de lucro, grau de utilização da capacidade produtiva e crescimento de longo prazo, são os formatos que a literatura trazia e que a gente incorporou o setor informal, né, nessa forma que a literatura já tinha apresentado. E que, se a gente colocar o setor informal como zero, né, lambda volta ao resultado. Acho que é isso. Aí não sei se alguém teria perguntas. Pessoal, primeiramente, obrigada, né, pela apresentação, Henrique e João Gabriel. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, pode abrir o microfone e perguntar. Eu quero fazer uma pergunta. Posso? Oi, diga, Rafael. Tudo bem? Tudo bom, Rico? Tudo já. Tudo bem, Rico, João. Bom, parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação, que é bastante didática, porque apesar de não ter visto o artigo, dá para entender várias coisas.
A minha pergunta vai na linha de alguma outra coisinha que eu não entendi, as minhas perguntas, mas enfim, a apresentação bem clara, bem didática, e eu acho que essa atenção de vocês sobre a economia informal é importantíssima, porque a gente deixa de considerar coisas que, ainda que a economia informal apareça um pouco nas estatísticas oficiais, mas em geral a gente não tem muito. Estou pensando, por exemplo, no caso do Brasil, como você não tem muitos dados disso, fica até difícil você avaliar empiricamente. Então, pensar teoricamente antes de avaliar empiricamente é o passo fundamental que eu acho que vocês estão dando. Eu lembrei disso também porque um amigo do direito veio me perguntar sobre trabalhos que consideram a economia do tráfico. Eu imagino que deva ter alguma coisa, não tanto, mas eu falei, cara, eu não conheço, mas de fato seria difícil você olhar as estatísticas oficiais por causa disso, porque a gente não sabe, não tem esses dados sequer, e também não conheço modelos teóricos, mas eu também não sei se tem muita coisa. Então, tentar modelar para deixar claro essas coisas que não estão muito óbvias formalmente é muito interessante. Eu queria comentar e ao mesmo tempo fazer pergunta. O João até já comentou comigo pessoalmente e falou um pouquinho, bem rapidamente, na apresentação, que é sobre a questão do emprego. E eu fiquei pensando no momento que aí vocês podem me corrigir, achar que o que eu estou falando é besteira, mas quando eu vi que vocês apresentavam lá o tamanho da economia informal, vocês representam por um gama, né? Na verdade, o gama é a propensão a consumir na economia informal, não é isso? Isso, o gama ele aparece como a fração da minha renda que eu vou consumir no setor informal. Legal. Então, no fundo, o que me parece é que, eu não sei o que vocês acham, mas é a pergunta, esse gama aí, no fundo, ele está indicando é uma função do emprego, né? Porque se eu tenho uma redução dos empregos informais, eu estou pensando do lado da oferta, né? Se eu tenho uma redução dos empregos formais, as pessoas elas têm que trabalhar, porque elas não têm renda básica para sobreviver, então elas têm que trabalhar sem que o setor informal. Então, você está aumentando o setor informal, e aí você está aumentando a oferta dos bens e produtos formais, a gente até acaba... sim, se aumenta a disponibilidade, essa propensão eventualmente acaba aumentando, mas simplesmente porque você está gerando mais emprego informal, né? Então, eu não sei qual seria aí a relação de causalidade, mas talvez isso fosse interessante. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, e etc. Então, eu queria ver um pouco sobre isso. Porque tem uma hora, aí eu queria uma explicação um pouco melhor, tem uma hora, tanto você, Henrique, quanto o João falaram que o tamanho da economia informal é limitada pela economia formal. E esse limite basicamente o gama e é o profit share, né? Só que, no fundo, eu não sei se limitado seria exatamente a definição, porque se você pensar que a economia informal ela aumenta quando a economia formal diminui, na verdade nem é um limite, talvez seja um trade-off aí, né? Eu não sei. Eu quero que comente, se não fizer sentido também pode ignorar. Então, na verdade, não seria uma limitação, mas seria uma substituição entre informal e informal. E aí é a terceira pergunta e comentário, eu vou deixar para vocês. Você comentou que na literatura o markup, para você manter, pela forma como vocês formalizaram, para você manter a sua taxa lá, a sua profit share, você precisa aumentar o markup na economia formal. E aí, mas isso aí você consegue, isso é interessante porque você consegue ver isso de maneira clara. Você está aumentando, no fundo, você está fazendo o quê? Em termos marxistas. Você está aumentando o exército social de reserva, você está aumentando o medo dos trabalhadores, você está aumentando a oferta de desempregados, que vão se empregar, entre aspas, no setor formal, mas você está aumentando, na verdade, a taxa de desemprego. E aí você está aumentando a exploração da força de trabalho, você aumenta o markup. Em termos coletivos, você está aumentando o markup. Então, me parece que realmente é por aí, se você considerar que é maior a economia informal, mas aí só estou mudando, pensando em outra explicação. Né? Você está aumentando a economia informal porque você está aumentando, desculpa, você está aumentando a taxa de exploração porque você está aumentando a quantidade de desempregados, esses desempregados estão indo, ou seja, aumentar o setor informal é uma consequência da causa que seria aumentar a taxa de desemprego. Não sei se
se está meio clara a Eu acho questão, que eu queria que entendi. comentasse um pouco sobre essas coisas aí. Mas, além do mais, parabéns pelo trabalho aí. Várias coisas aí que me interessaram, a gente depois conversa com mais calma, ainda que eu já tenha conversado com o João também sobre isso. Valeu. Valeu, Rafael. Obrigado pela pergunta aí, que você tocou em coisas que realmente a gente tinha considerado bastante, né? Inclusive, veio como comentar, algumas dessas questões foram tocadas aí como comentário da primeira resposta que a gente teve do journal que foi enviado. João, quer falar? Só uma questão aqui, que eu não sei se você prefere, tem mais uma pergunta aqui, você prefere que eu junto, porque é bem parecido com o que o Rafael falou, que Pode eu leio, ser. Pode ser que eu já anotei e daí já... Isso aí, a NET perguntou, quando vocês trabalham com isenção de economia informal, foi a economia clandestina de microempresas? Clandestina de microempresas, tá. Isso, tá no chat aí que ela mandou. Então, eu vou tentar tocar, né? O Rafael falando a primeira coisa é o seguinte, ó. Cadê aquele gráfico? Ok, o emprego tem uma questão importante aí, né? Porque a gente, nesse arcabouço, a gente não pode imaginar tanto que a economia informal cresce pelo lado da oferta, né? A oferta de serviços informais, a oferta de... Eu fiquei sem emprego, eu vou ofertar, né? Eu falei essa questão no começo, que são os motivos para a economia informal, né? Esse lado aqui que eu comentei, ele está um pouco focado no lado da oferta, né? E a gente aqui, como está nesse arcabouço Kalekiano, a gente tem que focar um pouco mais do lado da demanda. Quando eu estou vendo aqui, olha, que começa a aumentar o número de trabalhadores, isso aqui os postos de trabalho, né? O número de trabalhadores informais em relação ao número de trabalhadores formais, a gente pode pensar que não necessariamente o número de trabalhadores aumenta na mesma proporção que a economia informal como um todo, né? O YI. Porque se a gente vai... Esses primeiros ensaios dualistas, né, vem lá do Lewis, 1950 e o João que sabe as datas. 54, isso. O João sabe todas as datas. Do Lewis, que ele fala que é aquela coisa, a produtividade é muito baixa, quase zero, tá lá, né? Nesse sentido, eu posso dizer que as pessoas podem, nessa abordagem dualista kalekiana, eu posso dizer assim, que as pessoas podem até ofertar, né, um trabalho, um serviço informal. Mas se não está tendo demanda por esse bem informal, pelo serviço informal, eu não vou ter um crescimento da economia informal como um todo, né? Nessa linguagem do Lewis, eu cresço com uma produtividade quase zero. Ele chega a falar que pode ser produtividade até negativa, né? De tanta gente que tem fazendo a mesma atividade e não tem outro emprego. Então, tem essa diferenciaçãozinha aí entre a pessoa ir ofertar, né, o trabalho e a economia informal crescer. A gente tentou fazer um pouco essa discussão, né? Inclusive o revisor lá da Journal of Post-Keynesian Economics falou a gente recomendou a gente se ater a esse lado da demanda agora, e eu quero trabalhar essa questão aí dos motivos num outro trabalho, né? Que eu acho que merece ser um pouco mais investigado, realmente, assim, sabe? Você tem muita razão. Mas aqui, para ficar dentro desse arcabouço e fazer tudo fazer sentido, ficar amarradinho, fechado, né? A gente está trabalhando nessa perspectiva. Outra coisa que você falou do gama, a gente discutiu muito esse gama, né? Ter um para cada setor, porque imaginava assim, olha, se eu sou trabalhador informal, eu posso estar num ambiente, num meio, que eu estou cercado de outras atividades informais. É mais provável que eu vá consumir coisa informal do que o cara que está, sei lá, na Faria Lima, Brasília, né? Na setor bancário sul, sabe? Então, podia ser diferente, mas a gente, o João Gabriel e eu conversando, a gente tem planos para o futuro, vamos dizer assim, planos pré-pandemia, inclusive, de endogenizar o gama. Porque esse gama ele pode ser muito variável de ajuste em alguns contextos. Se ele for função, não sei se da massa de salário, mas se ele for função do salário real, por exemplo, que aqui eu estou com salário fixo, né? Mas se o salário real for de ajuste, o gama pode ser variável de ajuste, né? Eu posso ter, num contexto aqui como esse, ó, do gráfico de novo,
o que pode estar acontecendo aqui? Ó? Vamos supor que... Aqui eu estou vendo o número de trabalhadores, mas vamos supor que você já vem num crescimento da economia informal como um todo. Não o NI, que é o número de trabalhadores informais, mas que eu esteja vendo um crescimento do YI aqui. Nesse contexto, podia ser para um aumento do gama. A renda aqui estagnou, ficou decrescente e estagnou. As pessoas vão consumir mais produtos informais cada vez mais, porque não cresce a renda delas, né? O gama vai aumentando e aumenta a demanda por bens informais, eu vou aumentando isso aqui. Esse gama conseguiria explicar uma situação dessa, né? É que a gente precisaria dar uma forma funcional, ter um pouco mais de cuidado que não cabia num único artigo, né? É uma das extensões que a gente planeja para o futuro. O outro era o H, né, que você falou. Só para eu complementar o Henrique, o Rafael, o que acontece? Quando você trata desse lado da oferta de trabalho, né, para você analisar equilíbrio entre esses sistemas, considerando oferta, considerando dinâmica, considerando... O que eu acho que seria necessário aqui seria a existência de um unificador. A gente teria que determinar, por exemplo, como foi determinado lá nos unificadores hackeando, ele faz a interação entre o lado da oferta e o lado da demanda. E aí sim, endogenizando o gama, você consegue fazer a análise tanto do lado, por exemplo, do mecanismo de oferta de trabalho, e do lado de oferta da demanda por trabalho, né? E você consegue analisar essa interação. Essa interação ela tem sido feita a partir ali de 2014, um artigo do Lavoie. Ele faz a inclusão dos supermercados raffinando dentro do modelo napolitano, que é o modelo do Dutch-Voltorne, né? Esse artigo foi alvo de muita crítica, mas também foi alvo de muito louvor, né? A briga está ocorrendo, né? Tá meio que retomando essa ideia dos caras ficarem fazendo artigo na revista, um cara vai lá e faz uma nota, faz um comment e vai desenvolvendo uma linha heterodoxa mais forte, né? Mas para que consiga fazer esses mecanismos, primeiro a gente precisava desenvolver um modelo base, né? Que é o modelo da onde que a gente vai sair para conseguir introduzir o setor informal, né? A gente precisava do modelo base. Eu acho que essa foi a visão do referido Journal of Politics Economics, que nós tínhamos uma ideia, nós temos uma ideia, né? Uma apresentação de uma ideia, só que é muito difícil você já sair com uma extensão muito próxima do que está na fronteira assim, do pensamento hoje. Você precisa ter um modelo básico que você consiga passar para um modelo estendido e mais complexo, né? Então, a ideia de um futuro artigo do Henrique, que a gente falou, é endogenizar esse lambda, né? Para endogenizar esse lambda, a gente vai ter que considerar algum fator de dinâmica, a gente vai ter que apresentar um sistema dinâmico e vai ter que fazer a caracterização junto com um multiplicador, seja ele um multiplicador raffiano ou um multiplicador de Deutsch ou alguma coisa desse estilo, para que você caracterizar tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda e você fazer essa interação, né? A ideia desse paper, a ideia inicial dele é você ter o modelo base, né, para dar sustentação, para fazer uma nova extensão. E já aproveitando o gancho para responder a Ionete, a questão aqui, Ionete, é que como nós não estamos considerando por pressuposto do modelo que o trabalhador do setor informal ele é detentor de capital, apesar de que dá para flexibilizar isso facilmente. Eu lembro até uma discussão uma vez que o professor Juninho estava tendo em sala de aula, né? Porque esse artigo de uma disciplina do professor Janine, né? A ideia dele surgiu na disciplina do professor Janine. E uma vez que ele falou, mas né, o cara lá tem uma barraquinha de cachorro-quente, que é um capital, né? Pode ter uma barraquinha, pode ter um carrinho de cachorro-quente, alguma coisa assim. Você pode, mas como pressuposto básico desse modelo inicial, nós não estamos considerando que eles estão fazendo investimento e gerando capital com isso, né? As certezas que nós vamos trabalhar vão ter ideias nesse sentido, de que ele vai poder ter capital,
de que vai ser uma afetação da oferta e demanda de trabalho, e que isso gera ciclos. Porque um dos aspectos muito importantes que é gerado pelo modelo kaletskiano, seja neoclassificando, pós-classificando, seja qual deles for, é que isso gera ciclos. E aquele U, R e G tem a causalidade cumulativa, cumulative causation, né? E nós vamos... E ali sim consegue analisar o que é variação, o choque de um dos fatores, você fazer choque no setor informal, causar nas outras variáveis. Se dá um choque, o que vai causar nas outras variáveis? Se dá outro choque, um choque negativo e positivo, esse sistema de choques, a gente vai conseguir analisar através do sistema dinâmico que tem ali dentro daquele modelo, o que ocorre de fato com o setor informal dentro de lados de oferta e de demanda de trabalho, dentro da relação do consumo de trabalhadores, consumo de capitalistas, consumo do setor informal. Você conseguir considerar que o setor informal consome e investe, assim consegue fazer essas exceções, né? Mas basicamente a gente precisava de um modelo sólido, um modelo que tivesse uma base teórica forte, de algo que já fosse regido bem na literatura, como o modelo Kanekian, para conseguir encontrar para buscar essas relações da aula de oferta e demanda. É o mesmo que eu tinha com o Rafael uma vez e com o Henrique, é uma ideia, inclusive, de mudança estrutural, onde você tem em consideração diversos setores da economia, você pode pegar uma economia multissetorial, e dentro desse multissetores, você ter uma relação formal e informal dentro do próprio setor, para fazer um giro de mecanismos e você ter uma relação de preços ali, que pode variar com relação ao câmbio, pode ser economia aberta, economia fechada, mas dentro dessa mudança estrutural, dentro da estrutura da economia, que aí já desenvolvida mais pelo Paznet, mas podendo utilizar esse arcabouço, né? Dentro da estrutura da economia você vai ter uma faixa de muitos setores e dentro de uma matriz você vai ter ali, nesses setores que são setores formais e informais, setores que são apenas formais, setores que são apenas informais e assim vai. Acho que é mais nesse sentido mesmo. Não pode continuar aí, que eu te cortei. Não, imagina, João, você foi bem direto ao ponto. E eu ia falar isso também, Rafael, que cabe num contexto de mudança estrutural e a gente está para eu, você e o João sentar para conversar disso depois. Então, o João respondeu Ionete, né, que a gente está... clandestino para a gente é isso, né, o não registrado legalmente no governo. E o outro falou que assim, o exército de reserva, né, aqui se favoreceria o empresário, né, se ele tem uma distribuição de renda pior. Na verdade, aqui, né, bom, esse H, acho que você lembra que a gente fez a matéria junto ali da teoria do crescimento de distribuição, a distribuição de renda ele entra em alguns modelos ali de neocalequianos, né, como um dos determinantes do investimento, né, quer dizer, o capitalista, o empresário se importa com esse H, né, quanto mais alto esse H, mais ele vai querer investir, né, a distribuição de renda é algo ao qual ele é sensível, né? Mas aqui a gente considera... o que eu estou dizendo aqui é simplesmente o seguinte, assim, é bem simples, né? O H dele agora é o H na economia formal. Eu poderia colocar um F aqui, né? De HF, que é o lucro só tem na economia formal, nesse meu arcabouço, né? Só vem de economia formal, porque a informal não tem capital. Então, o lucro sobre a economia formal é o profit share da economia formal. Pela markup dele, ele só consegue regular isso, porque se ele regula esse markup, a economia informal vai, vem, cresce, descresce, do jeito que ele não controla e não sabe, né? Então, vai ser uma consequência que vai vir depois, né? Então, ele só está controlando isso aqui. Mas, o que a gente está dizendo assim, olha... Talvez, nesse contexto que a gente tem em economia informal, talvez ele seja sensível ao markup da economia total, né?
E se eu passar aqui, né, esse aqui, o mais lambda, que é um número maior que 1, passar para aqui de baixo, né, eu vou ver que o profit share na economia total vai ser menor do que esse que ele determinou na economia formal, né? Vai ser sempre menor. Então, se ele passar a olhar, eu acho que não tem talvez condição de afirmar isso, que é isso no modelo, é isso que estão olhando, sabe? Defender a ideia assim, do jeito intransigente e tal, que agora descobrimos que é assim, que não. Mas se for relevante para ele a distribuição de renda na economia total, ele vai ter que aumentar ainda mais esse aqui, né? Para chegar no... porque tem esse aqui no meio do caminho, né? Para chegar no daqui que ele queria. Entendeu? Se esse aqui for o relevante para ele, ele vai ter que aumentar esse aqui mais ainda. É só isso que a gente está dizendo, né? Nesse contexto. Vai ter um descasamento aqui entre o... Quer dizer, no contexto de informalidade, o profit share não é esse apenas. Tem esse profit share aqui no contexto de informalidade, né? É isso que a gente está olhando. Tem 2 tipos de profit share diferentes. Ok? Não sei se respondeu. Não, respondeu sim, mas o que eu disse é só que eu tava tentando olhar para esse lambda, né? E você consegue aumentar esse lambda se você aumentar, porque você consegue pagar salários menores, por exemplo, entendeu? Porque você consegue pagar salários menores? Porque se você considerou que o custo da produção era um markup sobre a massa sobre os salários, né? Uhum. Mas o nosso salário você pode, né? mas se você pode manter o preço do produto, você vai, se você diminuir o salário, você pode aumentar o markup e manter o preço. É isso que eu estava dizendo só. Sim, mas aí tudo bem, mas aí você influenciou o H de outra forma, né? Porque o H ele não é um markup direto. Era só isso, era só uma Sim. outra forma de explicar isso. Um dos pressupostos do modelo, no nosso modelo, isso é colocado bem no início do artigo, assim, é de que o salário do setor informal ele é um salário a nível próximo do que é subsistência. E não é um salário alto, ele é bem baixo. Nós não estamos considerando de forma alguma que as pessoas enriquecem estando no setor informal. É claro. Entendeu? Então, nessa linha, acho... Desculpa. Aqui, na teoria, aqui para nós, o salário do setor formal ele é mais alto já do que é do setor informal. E as pessoas tendem ao setor informal por relações mesmo de desemprego, problema de crise e entre outros, entendeu? Nesse ponto, só... Pode falar. Desculpa. Não, é só um comentário. Que vocês estão corretíssimos, eu acho, né, no meu ponto de vista, em considerar que vai ter só salário no setor informal, porque carrocinha de cachorro-quente é instrumento de trabalho, não é meio de produção. Você não vai gerar, não vai poupar e fazer investimento, aumentar a carrocinha e botar, sei lá, uma luz, isso aí. Entendeu? É simplesmente uma ferramenta de trabalho, como boa parte dos trabalhadores formais também tem e tal. Não é exato, não sei se dá para considerar capital. Acho que então vocês estão exatamente isso que a gente considerou, viu? Porque se fosse colocar mesmo que o setor informal detém capital, o nível de capital é muito baixo. Como você falou, realmente de trabalho, é muito próximo disso, entendeu? Cara que faz conserto em casa, tem uma furadeira, não é considerar capital, entendeu? Faz montagem de coisa assim, então é baixo. E a questão aqui é que o setor informal, ele está sendo como se fosse um sistema de fuga mesmo. A pessoa está desempregada, entra no setor informal já como meio de fuga mesmo, de conseguir renda, de ter algum... Por isso que nós, inclusive, se você for olhar dentro do modelo inteiro, nós não estamos considerando, por exemplo, desemprego ainda, né? O que é uma característica importante. Você pode ter desemprego forçado, você pode ter gente que nem no setor informal conseguiu, talvez por características pessoais, ou gente que está desempregada por não estar procurando mesmo, por ter alguma outra, né, alguma forma... Pode falar. Desculpa, se você for olhar empiricamente, né, quem é assalariado formal, tem a média salarial da PNAD, você vê que ela mais ou menos quase reta, vai crescendo assim com o tempo com a inflação, né? Às vezes cresce em termos reais, mas ela vai crescendo de um jeito tão lentamente que ela quase horizontal com uma inclinaçãozinha assim para cima.
Os assalariados informais também é parecido, um pouco mais baixo, mas é quase uma reta. Agora, o ganho do conta própria informal, do empregador informal, quer dizer assim, que seria esse WI, seria o YI todo aqui nosso, né? Ele varia muito no ciclo de negócios. Ele tem fase de expansão, ele tem fase de queda. Então, por isso que dá para a gente pensar que ele se ajusta, justamente, né? Porque, quer dizer que esse aqui, ele varia muito com o ciclo de negócios, só que não sincronizado perfeitamente, né? Ele tem alguma coisinha aqui que demora, que faz ele se ajustar um pouco mais devagar, um pouco mais defasado. Então, assim, é consistente, né, com um modelo dessa forma, né? O empírico aí da renda informal. E sim, também, eu acho que entender como capital, os instrumentos de trabalho não se poderiam entender como capital nesse sentido que você vai acumulando e ampliando, né? O capital você vai investindo, vai acumulando, você vai crescendo. O que os trabalhadores informais usam para trabalhar não é capital nesse sentido, né? Ninguém vai contratar trabalhadores. Mas, enfim, obrigado aí, pessoal. Parabéns. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Pessoal, mais alguém? Só um comentário aqui pro Rafael mesmo. O Felipe deixou aqui, ó, mercado de trabalho legal, são dois autores da sociologia e antropologia bons, são Gabriel Fortran e Karina Biondi. Trabalham com o que você tinha comentado ali do trabalho legal, formação de trabalho legal. Ah, tá. Valeu, obrigado, Felipe. Felipe quer falar? Não? Mais alguém, pessoal? Bom, então, você quer finalizar, Malu? Na verdade, eu queria perguntar só para o Henrique e para o João Gabriel. Vocês já submeteram, né? Já tiveram uma resposta? Já tiveram uma resposta final? Qual foi o journal? Se quiser comentar para nós. Nós submetemos ao Journal of Post-Keynesian Economics, né? A primeira versão foi submetida no começo do ano. Nós tivemos uma resposta em julho, com respeito ao artigo. Os referidos, eles falaram muito bem, eles tiveram alguns, assim, eles gostaram bastante do trabalho, pediam que nós fizéssemos alguns reajustes e reenviássemos o trabalho, né, de prática, o reenvio do trabalho, né. Nós já fizemos esses ajustes, já reenviamos o trabalho e estamos aguardando agora a resposta final mesmo. Esse paper que nós enviamos para o evento já é a versão que está com referir agora, né? Não é a versão anterior, é a versão nova que está com referir agora, né? Ele está, acho que desde o dia 21 de junho, que está em julho, que está lá, e nós estamos aguardando. Como a Journal of Post-Keynesian Economics é uma revista grande, né, eles demoram aí até uns 6 meses, mais ou menos, para poder dar um retorno para nós do artigo, mas a primeira resposta a gente já teve sim. Foi uma resposta positiva, inclusive ele desenhou um caminho, a gente olhou assim, as notas do referi, foi uma coisa bem legal, assim, que eles fizeram um desenho do caminho do que a gente precisava fazer mesmo, e era uma coisa que nós já tínhamos em mente de fazer, já era uma discussão que estava entre eu, o Henrique e o Joaninho. Nós redesenhamos o artigo numa forma de justificar todos os pareceres deles, e nós submetemos, agora é mais esperar mesmo, né? A segunda visão deles, né? Que bom, isso. parabéns. Queria agradecer pela oportunidade de a gente poder apresentar aqui o trabalho. Obrigado. Imagina. Verdade, Parabéns. agradecer a oportunidade. Também quero agradecer a apresentação de vocês, estão de parabéns, é um trabalho didático. Obrigado. Obrigado, gente. A ideia é que pessoas consigam ler, né? A ideia de escrita do professor Joanildo, do Henrique Minha, é de que qualquer pessoa que pegue o artigo, tendo uma base mínima da teoria, consiga ler aquilo ali, né?
não seja um negócio... É verdade. Eu que o digo. Porque às vezes a gente pega alguns artigos assim, tenta ler e entende metade dele, a outra metade fica pesquisando, não conseguir entender o que eles tentaram falar, é bem complicado. A ideia do nosso artigo é tentar com que a pessoa consiga ter uma leitura suave e entender o que a gente quis dizer mesmo. Eu queria... Eu vou parar a gravação daqui a pouco, mas antes eu queria agradecer a vocês. O seminário de vocês encerra a nossa segunda rodada, então foram 8 seminários até agora, 4 em cada uma. E a gente vai ter uma próxima agora, que já está toda fechada também de apresentações, inclusive teremos participação especial de Deise. E eu começo a compartilhar na semana que vem os próximos seminários. Quem puder ficar, eu vou parar a gravação agora, quem puder ficar depois, eu preciso fazer uma votaçãozinha, gostaria de contar com a participação de vocês. Então, obrigado, meninos, voltem sempre. Pode deixar. E já é a segunda vez, eu abri a primeira, que foi o primeiro, e tô fechando a segunda. Henrique, tem que fazer a inscrição lá no site, tá? Eu deixo o site aqui no chat.